Boa noite, pessoal. Vamos discutir um pouco sobre as habilidades de língua portuguesa, né, e a relação com o planejamento pedagógico do professor, certo? Então, é do DCGO, né, a gente está focado no DCGO, e eu gostaria de sempre estar chamando a atenção de vocês para a constituição da habilidade, para vocês compreender, para vocês entenderem o que significa essa constituição esse código alfanumérico, para que vocês possam identificar, tanto nos planejamentos, nos planos, nas propostas didáticas que vocês pesquisem na internet, quanto no livro didático, tá? Então, a questão é a seguinte, sempre quando eu vou planejar, sempre quando eu seleciono uma habilidade para trabalhar com meu aluno, é importante eu compreender a relação dessa determinada habilidade com as competências específicas de língua portuguesa, né? Então, compreender a língua como fenômeno cultural, né? Apropriar-se da linguagem escrita, ampliar as possibilidades de participação na cultura letrada, ler, escutar e produzir textos orais. Então, toda compreender o fenômeno da variação linguística. Então, não estou lendo toda, porque vocês têm a oportunidade de ter ela, de ler, de se preocupar, né? Quem sabe até escrever um TC, quem sabe. Então, lembrando que o plano de aula do professor é a materialização do currículo dentro da escola. Por quê? É o início, pelo menos, porque há um caminho muito grande para me dizer assim, este conteúdo aqui eu vou trabalhar e o aluno de fato vai aprender. Porque requer várias condições, tanto do aluno, como condições físicas, condições do professor, condições da escola, várias condições. No entanto, não dá nem para iniciar a conversa se aquelas habilidades, aqueles componentes curriculares não ir para o planejamento do professor. Então, não tem nem como começar a discussão, entendeu? Então, a BNCC, ela orienta os currículos estaduais e municipais, que orientam o projeto político-pedagógico da escola, o currículo da escola, a proposta curricular da escola, e vai, assim, orientar o plano de aula, é isso? Então, como a disciplina de estágio, é muito importante vocês compreender e aprender a planejar, certo? Então, temos aí esses slides aqui que eu já até passei quando estava discutindo a prática de linguagem. Porque aqui do lado, gente, é muito importante você saber que o que é essa relação dessa primeira coluna, que é o campo de atuação, com a segunda coluna, que é as práticas de linguagem, com a outra coluna que é o objeto do conhecimento, e assim eu chego nas habilidades, né? Então, eu não posso simplesmente pegar uma habilidade para trabalhar, e eu tenho feito esses exercícios aqui com vocês, porque se eu for só focar na habilidade, eu vou desconsiderar o contexto no qual ela está inserida, né? E eu preciso ter a noção do todo, do todo. Por isso que eu chamo a atenção de vocês para estar sempre vendo essa relação, que tem, como é que essa habilidade se amarra com as competências, se amarra com as práticas de linguagem, se amarra ali com o campo de atuação, com o objeto de conhecimento. É muito importante isso. Então, as habilidades dentro, tá aqui um texto discutindo as habilidades sobre a formação do leitor, sobre o campo sobre língua portuguesa, a formação desse leitor fluidor. Exige o desenvolvimento de habilidades, a vivência de experiência significativa e aprendizagem que, por um lado, permitam a compreensão dos modos de produção, circulação e recepção de obras e produções culturais e o desvelamento dos interesses e dos conflitos que permeiam suas condições de produção. Por outro lado, garanta a análise dos recursos linguísticos e semióticos necessária à elaboração da experiência estética pretendida. Então, vai falar aí do que é importante considerar na composição da habilidade, né? Então, aí eu já até coloquei esse slide, vou passar bem rápido, porque essa relação prática de linguagem, né, que é a leitura, o objeto do conhecimento, e as habilidades, né, que é o nosso foco hoje, né, nesta noite, tá? Então, só para vocês terem uma noção de como é que você vai abrir a BNCC e abrir o DCGO, como que eles vão estar organizados e o que é importante considerar na hora de planejar, né? Então, planejando. Para eu planejar, eu preciso compreender esses elementos importantes. Esses elementos aqui. Então, eu nem estou falando da estrutura de um plano de aula que eu vou exigir quando for para a regência.
né? Eu estou falando, por enquanto, dos elementos que está lá dentro do DCGO, da BNCC, que vocês vão considerar levar para o planejamento de vocês, que é o campo de atuação, prática de linguagem, objeto do conhecimento, habilidade. A metodologia e a avaliação vai estar ali também. É porque pela leitura que vocês vão estar fazendo do campo de atuação, prática de linguagem, objeto do conhecimento e habilidade, você vai compreender que tipo de metodologia, que tipo de avaliação será válido, será mais viável no contexto dessa habilidade, entendeu? Mas eu acho uma coisa muito importante de vocês considerar qual é o objetivo da sua aula. O objetivo da sua aula, o objetivo dessa prática que você está desenvolvendo, dessa sequência didática, da justificativa, né? Isso aí é muito importante você pensar. Esses elementos aí são os elementos que vocês vão buscar no DCGO, né? No documento curricular para o estado do Goiás. Então, aí eu já coloquei isso daí, né? Por exemplo, aí lá só temos elementos, campo. Então, que campo? O campo jornalístico. Que prática de linguagem, oralidade. Que objeto do conhecimento? Recorte temático da entrevista e definição do entrevistado. Habilidade. Que habilidade? É a 14AB. Né? Qual a metodologia e qual a avaliação eu vou elaborar tendo em vista todos esses elementos, né? Então, campo de atuação, outro exemplo aqui. Campo artístico literário, prática de linguagem, leitura, objeto do conhecimento, estratégia de leitura, né? Então, e temos aí o quê? Os elementos básicos para você pensar um planejamento, né? Então, se eu vejo lá, tem que trabalhar essa determinada habilidade, isso é muito comum, por exemplo, eu sou professora da educação básica, eu recebi um recorte temporário das habilidades. Então, vieram um rol de habilidades, né? Mas aí eu preciso ir atrás dessas habilidades. Qual é o objeto e a prática de linguagem que está por trás, que está ali amarrando essa habilidade, entendeu? Por isso que eu tô, nesse momento, por enquanto, tô nem falando das habilidades, eu tô analisando essa relação delas com as práticas e com os objetos do conhecimento, e é o que eu tenho feito aí desde os campos de atuação que eu estou discutindo, certo? Então, vamos aí. Matriz outra coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, professores, de vocês, estudantes do curso de letras. Pensem em vocês enquanto professores e pensem em vocês como aluno do curso de letras. Se vocês conseguem, de fato, alcançar essas habilidades aqui, consegue, por exemplo, localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Vocês sabiam que essa daqui é a matriz de referência da avaliação externa? Do 9º ano. Não coloquei nem do 5º ano, nem do ensino médio. Coloquei aqui no meio termo, né? Até que para vocês pensar aqui. O estágio de vocês é agora do 6º ao 9º ano, nos anos finais. Entendeu? Então, eu coloquei aqui, gente, a matriz de referência. As avaliações externas. Isso aqui não tá na BNCC, não tá no DCGO nesse formato. A matriz de referência de língua portuguesa, do SAEGO, do Sistema de Avaliação do Estado do Goiás, ela é colocada como um norteador para dizer assim, olha, esses são os descritores. D1 significa descritores, D1, descritor 1, D3, descritor 3. Por que tá nessa ordem? Porque, por exemplo, o descritor 1, o 3, o 4, o 6, o 14, eles são do procedimento, estão relacionados aos procedimentos de leitura. Então, todas essas aí, o que eu tô chamando a atenção para vocês? A minha prática pedagógica precisa considerar o livro didático, considerar não posso perder, gente, de vista as avaliações externas. Ela não pode ser, o livro didático não pode nortear a minha prática, não pode ser o orientador da minha prática. As avaliações externas não podem ser a norteadora da minha prática. No entanto, eu não posso seguir um processo educacional que eu não que perdendo de vista esses elementos importantes, porque o livro didático é o material de apoio que eu tenho ali dentro da escola. A avaliação externa vai avaliar meu aluno. Se ele não for bem na avaliação, muitas coisas serão questionadas, né? Então, se ele está avaliando, estudando ali para ele ter sucesso no vestibular, para ele ter sucesso nas avaliações externas, e eu vou desenvolver uma prática pedagógica sem esse olhar, entendeu? Então, eu vou prejudicar o meu aluno.
Então, vamos aí, continuando a matriz aí de referência, né? Aí o número 2, né? As implicações do suporte do gênero ou do enunciador na compreensão de texto, né? Então, tem esses dois descritores aí dentro desse eixo. Dentro do eixo 3 tem a relação entre texto, né? Que é o descritor 20 e o 21. Eu acho muito importante isso aqui porque eu fico pensando. Eu estou desenvolvendo uma prática que vai contribuir para que meu aluno consiga chegar numa avaliação e interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Então, eu me preocupo com isso, entendeu? Então, me preocupo também enquanto professora se eu consigo fazer isso, né? Porque se eu não conseguir fazer isso, tá difícil, viu? Tô na bosta, porque se eu não conseguir fazer isso, como é que eu vou esperar ensinar isso pro meu aluno? É muito complicado. Entendeu? Então, vamos aqui. O eixo 4, que é a coerência e coesão de processamento de textos, né? Aí temos aí o descritor 2, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 15, né? Então, eu gostaria de chamar aqui para o D10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Que, às vezes, que isso aí está relacionado muito também a literatura infanto-juvenil, né? Temos aí, ainda continuando aí, o eixo 5 e o 6, né? E o 5 tem todos esses descritores aí, e o 6 tem a variação linguística, né? Que é identificar, né? Que é o D13, cujo objetivo é avaliar se o aluno consegue identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Eu estou chamando a atenção de vocês agora do curso de letras, porque vocês são professores. É isso aqui que está avaliando os alunos, eles estão usando isso aqui dentro da escola, isso aqui é uma realidade, então a gente não pode deixar de discutir no curso de licenciatura, sendo que isso aqui, esses escritores aqui, desde que eu era coordenadora pedagógica na Secretaria de Educação, há uns 4 anos atrás, que discute isso aqui, que se trabalha isso aqui dentro da escola, que aplica as avaliações de diagnóstico, depois vai verificar qual foi o descritor que os alunos tiveram maior desempenho, menor desempenho, e começa a elaborar práticas, desenvolver práticas em cima disso. Então, como é que eu, enquanto curso de formação de professor, vou virar as costas para isso aqui? Eu preciso olhar para isso aqui, porque bem ou mal é uma realidade que está acontecendo, é um fator, é um elemento que compõe um contexto escolar. Então, eu não posso virar minhas costas para isso aqui, entendeu? Então, habilidades e a prática docente, né? O que é que eu falei sobre o livro didático, pessoal? O livro didático. Então, esse livro aqui é um livro que traz lá na escola, entendeu? Do 8º ano de língua portuguesa. Então, o que tá vendo aqui, ó, pessoal? Que eu chamo a atenção de vocês para vocês conhecerem as habilidades. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas quem se interessar é só olhar lá, procurar, escrever esse nome aqui, vocês encontram esse livro de graça lá para vocês pesquisar, fazer uma pesquisa, mas dá um artigo bom isso aqui, viu? Por exemplo, essa habilidade aqui, ó, LP, né? Nós temos aí as habilidades, tá vendo como é que ela é colocada? F69 LP 16. Aí você vai falar assim, que diabo é isso se você nunca tiver estudado? Mas, pelo amor de Deus, vocês estudaram, então a gente tá discutindo aqui, pelo amor de Deus, eu não vou falar isso não, tá bom? Vocês vão olhar essas habilidades mais, se interessar, ir lá, viu ela aqui, vai lá na BNCC, estuda ela, procure ela, vê o que ela tá abordando, se esse texto aqui, de fato, porque os livros didáticos também tem essas questões, vai de fato contribuir. Como é que o trabalho com esse texto aqui, Rap, o grito da periferia, vai de fato contribuir para que o meu aluno alcance todas essas habilidades aqui, você tá entendendo? Então, algo para se refletir, algo para eu conhecer, para saber o chão que eu estou pisando e como eu vou agir nesse chão, entendeu? Aqui o de língua inglesa, né? Para vocês terem uma ideia como é que é organizada assim a unidade, tá vendo? Eles colocam a unidade temática, o objeto de conhecimento, exatamente como está lá colocado na BNCC, e coloca as habilidades aqui, para vocês terem uma ideia de como é que... Olha aqui, gente, isso aqui, ó, tá vendo? Por isso que precisa conhecer. Olha o livro aqui, ó, do lado aqui, eles colocam aqui... Ai, tu não quer ir não, credo, Deus é mais. Bora aqui. Tá vendo aqui do lado aqui? Olha esse pretinho aqui, ó, bem que depois dessa segunda linha azul aqui, é F...
Eu não tô conseguindo porque ficou a imagem muito pequena, tá? Mas é uma habilidade aqui do lado, ó. Outra que é F, do Dr. Cega, é L11. Tá vendo? Aqui do lado também tem colocado. Como é que esse texto aqui, por exemplo, esse texto aqui sobre GPS vai contribuir para que, juntamente com a minha prática, eu consiga, com minhas metodologias que eu vou selecionar, com o meu tipo de avaliação, com as atividades que eu vou elaborar, com esse material aqui, vai me apoiar, vai me ajudar, de modo que eu desenvolva uma prática e meu aluno alcança determinadas habilidades colocadas aqui do lado, você tá entendendo? Então, a coerência, então, quando você vai analisar, foi analisar alguns livros didáticos, que eu percebi que eles colocou esse tanto de habilidades lá, mas as habilidades não eram todas abordadas lá. Então, eu tenho condição de fazer isso. Por quê? Porque eu fui lá, eu fui lá, verifiquei a habilidade. Essa habilidade aqui, a partir desse texto aqui, tem uma leve relação, mas não aprofunda, não contribui totalmente. Então, eu preciso desenvolver muitas atividades, preciso desenvolver uma prática bem planejada, bem coerente, para que eu, de fato, vá alcançar todas as habilidades. Nem todas as habilidades que coloca aí o texto ou o trabalho com esse capítulo aí vai contribuir de fato, entendeu? Então, eu só posso fazer isso se eu tiver autonomia, né? Então, aí eu coloquei aí, né? Naquela proposta de seminário que eu coloquei para vocês, a gente ia fazer um seminário, né? Se fosse na sala eu sei que ia ser maravilhoso, mas aí eu vou discutir ele aqui porque eu preferi tirar esse seminário para não ficar só em cima de vocês e eu discutir logo. Então, as habilidades aqui é o seguinte. Essa aqui é a bendita EF67, que quer dizer que é do 6º e 7º ano, LP09. Planejar notícias impressas e para circulação em outras mídias, rádio, TV, vídeo, tendo em vista as condições de produção do texto, objetivo, leitores, espectadores, veículos e mídias de circulação, etc. A partir da escolha do fato a ser noticiado de relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre o fato, que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de documentos, cobertura de eventos, etc. Do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou utilizar. E a previsão de uma estrutura hipertextual no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos. Então, essa é a habilidade. Gente do céu, só a leitura dela já me deu uma canseira. Imagina o trabalho que é você destrinchar, compreender cada conceito colocado aí e de fato trabalhar, né? Então, o que eu fiz? Qual o trabalho que eu fiz quando eu passei para vocês? Foi selecionar pelo menos dois descritores lá da avaliação externa, que não é da BNCC, entendeu? Que dialogam, que de fato eu vou estar, que eu vou estar trabalhando a partir do trabalho com foco nessa habilidade específica, eu vou também conseguir ajudar meu aluno de modo que ele identifique o gênero de diferente texto, identificar a finalidade dos textos em diferentes gêneros, entendeu? Então, essa é o descritor 22 e o descritor 12, que são dois descritores da habilidade de avaliação externa, que dialogam com esta habilidade aí, e que eu trabalhando com essa atividade aqui, né, direcionado, tendo em vista, eu vou tá tendo o meu, de olho nessa habilidade, sem perder de vista também os descritores da avaliação externa, porque para mim não ser injusta com o meu aluno, eu considero desse jeito para falar a verdade. Então, aí qual é a proposta aí? Produzir uma entrevista, elaborar o roteiro, elabora o roteiro, texto escrito, entendeu? Né? O aluno ele precisa aprender a organizar os objetivos dessa entrevista. Então, eu elaboro um texto escrito. E aí, eu vou trabalhar a escrita. Como eu já tenho, digo para você, já enfoquei lá nas práticas de linguagem. E produzir uma entrevista para circulação por meio de vídeo. Então, não é porque, gente, vai ser por meio de vídeo, vai ser gravando, vai ser falando que eu vou fazer um troço de todo jeito, não. Escolher um dos colegas para entrevistar e vai planejar essa entrevista, entendeu? Então, aí já vem outra aqui. Isso é uma proposta de atividade.
É claro, gente, que isso é uma proposta de atividade. Supõe-se que o bendito professor já estudou o conteúdo, já planejou uma aula, já explicou para esses alunos, já propôs debate, já envolveu esses alunos, e PPP, vai, mexe, vira, e aí eu elaboro uma atividade que vai contribuir. Depois disso, dessa atividade pronta, eu vou refletir, avaliar junto com esse aluno, para ele pensar se ele se ele de fato conseguir os objetivos propostos pela atividade, certo? Então vamos aí. 2. Produzir uma notícia jornalística em forma de vídeo a partir do poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Elaborar o texto escrito e em seguida apresentar oralmente. Então eu coloquei a habilidade, eu coloquei as duas descritores. Que é para dizer o quê? Identificar a finalidade dos textos diferentes, o D12 aí repetir o D20, né? Que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido, daqueles que será recebido. Então eu tenho que pensar quem está produzindo, quem vai receber, né? Tanto em todos os textos eu preciso, todo produtor de texto tem que imaginar um leitor, né? Um leitor em potencial. Então, pensando na diferença entre o gênero jornalístico do gênero poético, certo? Por exemplo, a Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosa cálida, mas não se esqueça da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aqui tem local. Aqui a gente está. Eu estudei esse poema, eu estava na quarta série. Eu amo esse poema. Pelo todo que isso significa. A professora foi lá, trabalhou e depois foi contar a história do fato. Então, o poema, apreciação estética, que não tem compromisso com data, que não tem compromisso com local do acontecimento, que tem um tipo de linguagem, né, específica deste gênero. Tem jornalística diferente. Ele tem que ter uma localidade, tem que ter informação. Então, o aluno ele vai fazer essa transição de um gênero para o outro, entendeu? 3. E nessa transição ele vai conseguindo alcançar essa habilidade aqui, que é planejar, né, a reportagem impressa. Ele vai conseguir reconhecer diferentes formas, identificar a finalidade do texto a partir desse trabalho, entendeu? Então, vamos para a proposta de atividade 3. Produzir um poema a partir do texto jornalístico sobre a tragédia de Brumadinho. Então, isso aqui eu já fiz lá na minha escola, eu já trabalhei em ciências, né? Trabalhei isso, essa habilidade, porque eu estava trabalhando em impactos ambientais, e eu sou professora de língua de ciência, professora de língua portuguesa, e não tem como eu trabalhar a língua inglesa, ciência, se eu não trabalhar a língua portuguesa, que é a minha língua. É a língua com que eu comunico com o meu aluno. Como é que eu não vou trabalhar essa língua, o aspecto dessa língua? Como é que eu não vou corrigir ortografia? Como é que eu não vou corrigir a coerência? Como é que eu não vou induzir ela à produção? Como? A língua portuguesa. Não é porque eu sou professora de ciência, que não tem nada a ver com língua portuguesa, não. Claro que eu tenho a ver. Então, a 69 aí, número 31, é criar poema composto por versos livres de forma fixa, como quadros e sonetos, utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, né? E poemas visuais e vídeos poemas, explorando as relações entre imagem e texto verbal, a distribuição de mancha gráfica, poema visual e outros recursos visuais e sonoros. Então, D21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. E quando você vai lá ler uma reportagem, por exemplo, eu trabalhei com meus alunos, a reportagem sobre o Brumadinho, você vê diferentes posições do mesmo texto. E qual é a posição? Identificar o discurso ali, identificar qual é a posição de fulano, qual é a posição da empresa, qual é a posição dos moradores, qual é a posição do próprio leitor que está ali se pondo e se interpretando naquele momento. A D14, que é lembrando que D21 e D14 são dois descritores que não estão na BNCC, que fazem parte da matriz de habilidades da avaliação do Estado do Goiás, né? Então vai D14, distinguir um fato de opinião relativa a esse fato.
Entendeu? Então, a partir da análise, a partir da leitura ali do próprio texto jornalístico, esse fazer, esse pegar, então ele vai ler ali, ele mesmo vai. O que acontece? Quando ele está pegando aquela reportagem e ele está vendo ali os pontos de vista que está colocado ali, e ele vai criar um poema e alguma coisa mexeu muito com ele vai enfatizar alguns elementos que estar relacionado ao sentimento que aquele texto causou nele. Então, uma opinião sobre aquele fato vai surgir nele e ele vai contribuir vai influenciar na produção dele. Gente, além disso aí, foi só duas, porque eu só fiz questão de selecionar dois elementos, como é que chama? Dois descritores. Mas outros descritores vão sendo, quando vocês vão dar uma olhada lá no rol de descritores, vocês voltar lá na matriz, né, de habilidade, vocês vão ver como outros escritores também podem ser contemplados a partir do trabalho meu tendo em foco essa habilidade, certo? Então, eu peguei aqui o poema do professor Ronivaldo, né, que é sobre a tragédia de Brumadinho. E aí, inadificados pela lama, somos minúsculos, seres menores do que o nada, menores, somos pequenos porque poeira, fagulhas da existência, excesso de carência, ruptura na existência, somos pequenos por talvez sermos pó, porque dele viemos e a ele voltaremos. Lembremos, somos pó, lembremos, somos pó e não lama, mas o que macula a alma de quem ama a raça humana é quem nos tornamos menores, por força da ganância, da arrogância, da anti-existência. Quando, em vez de naturalmente nos tornarmos pó, somos transformados em lama por quem pensa que algo vale. Tornamos-nos menores ainda, quando, por força do mal querer, valorizamos o ter, o capital, em detrimento do ser. E para você, o que vale? Então, esse texto aqui tem dia, tem hora? Né? Qual é a opinião do professor Rony sobre essa tragédia? Você tá entendendo? Então, isso aqui já essa produção, isso aqui é uma produção que não tem nada se referindo a Brumadinho, mas a gente sabe que porque é uma produção poética, ela tem essa liberdade, diferente da notícia, certo? Então, vamos aí. 4. Produzir uma campanha publicitária de combate à exploração infanto-juvenil. Agregação, imagem e movimento da produção. Então, relacionado com a habilidade. A habilidade 9, né, que é do 8º e 9º ano. A número 17, que é de língua portuguesa, que é relacionar textos. Então, o que é que eu tenho que pensar antes de eu botar essa habilidade na minha boca? A minha prática, né, tem que contribuir, tem que ser planejada de modo que o aluno, eu vou criar situações em que o aluno vai relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou local, que envolva direitos, em especial de crianças, adolescentes e jovens, tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a regulamentação de organização escolar, por exemplo, regimento escolar e seus contextos de produção, reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e suas vinculação com experiências humanas e fatos históricos e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade. O outro tem o direito a uma vida digna tanto quanto tem. Então, isso aí é o que está no DCGO, né, da BNCC. Aí eu vou lá para descritores, avaliação externa, inferir o sentido de uma palavra ou uma expressão, entendeu? Então, eu vou dar desenvolver uma prática que vai contribuir, vai criar condições onde que aquele aluno vai direcionando desenvolvendo um olhar específico para a estrutura, para a organização do texto, para a seleção das palavras, né? D17, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Tira vírgula, coloca vírgula, tira ponto final, coloca ponto final, vira e mexe, vê como é que é
Esse texto modifica, né, os sentidos. Então, Estatuto da Criança e Adolescente, a Declaração dos Direitos Humanos, né? Como essas habilidades, elas são importantes, como que esses documentos são importantes, né? E como é que a ABNCC propõe um trabalho com eles, né? Só isso aqui, gente, eu vou falar a verdade para você, dar um TCC, ó. Qual é a proposta, a problematização, qual é a proposta de trabalho apresentada na BNCC para o trabalho, para os direitos, para a leitura, né, para o trabalho dos direitos humanos, para o que o aluno consiga identificar os elementos e os objetivos do Estatuto da Criança, da Declaração e da Constituição, né? Então vamos aí, 5. Identificar o conflito gerador do conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector. Notificá-lo e recontá-lo oralmente. Isso aqui é muito interessante, porque a gente, assim, aí eu pergunto para você, você dá conta de identificar o conflito gerador dentro do conto, a Felicidade Clandestina? Então, criar narrativas ficcionais, então tem essa habilidade aí. Tem esses dois escritores aí que vocês fiquem à vontade para pausar o texto, esse texto aí, essa habilidade, esses dois escritores, e ler. Mas eu gostaria muito, né, de ir direto para eles, só pra gente, porque eu faço questão de ler aqui. Felicidade Clandestina. Ela era gorda, de Clarice Lispector, né? Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, vírgula. Meio arruivado. Gente, eu tô colocando vírgula aqui, eu peguei o hábito de ler, de falar, né, de escrever aí, eu tenho que falar vírgula, muitas vezes eu tô escrevendo no e-mail, e aí eu vou falando e eles vão digitando, aí eu tenho que colocar vírgula, então vou voltar aí. Felicidade Clandestina de Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados, tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas, como se não bastasse encher os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, elas nos entregavam em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem de Recife mesmo, onde morávamos com suas pontes mais que vista. Atrás escrevia uma letra com letra bordadíssima, palavras como data, natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos olhar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo, na minha ânsia de ler. Eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestado os livros que ela não lia. Até que veio para ela um magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as renações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança do novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria
era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta da sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, como ela ia se repetir com o meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo, não sei. Ela sabia que era tempo indefinido enquanto o fel não escorresse todo no seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada às olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta da sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu, voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui da casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta de que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência de perversidade da sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta ao vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro, agora mesmo, e para mim. Você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada, peguei o livro. Não saí pulando como sempre, saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quando, quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler, fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldade para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, com êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro, era uma mulher com seu amante. Gente, eu sou apaixonada por esse texto. Né? Então, só que eu vou deixar aí para vocês, alunos do curso de letras, vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês conseguem identificar o conflito gerador desse conto? Se vocês conseguem identificar o conflito gerador do conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector, me diga. Vocês conseguem modificá-lo e recontá-lo oralmente? É um desafio para vocês, viu? 6. Criar um conto popular. Então, última atividade, proposta de atividade, né? Tendo em vista essa relação entre a habilidade e os descritores. Então, criar um conto popular a partir de lendas e histórias.
Pode ser fruto de memórias ou criação, escrever o conto e gravar um vídeo com a lenda. Então, criar narrativas ficcionais tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror. Então, todos o que está colocado aí, eu vou, em vista essas habilidades, eu vou conseguir alcançar a partir de um trabalho planejado, consistente na sala de aula, sistemático, né? E essa atividade é só um exemplo, né? De um tanto, por exemplo, assim, de 5% do tipo de um universo de práticas, de ações, de que eu vou selecionar para dentro da minha metodologia, desse universo metodológico, que eu vou me posicionar, que eu vou para trabalhar com o meu aluno, de modo que ele alcance essa habilidade e que ele venha conseguir, na avaliação externa, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções advérbios, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, entendeu? Compreender a diferença do narrador. Gente, tudo isso, todos são elementos que a gente precisa ter claro para a gente trabalhar com o aluno, de modo que ele sempre eu estar lá, eu elaboro minha atividade, eu elaboro minha prática, eu elaboro minhas atividades, e vou lá e olho, e faço a avaliação do que foi, do que esse aluno alcançou, se minha aula chegou pelo menos a 80% do que eu propus, né? Então é isso, pessoal. Boa noite e assim, gostaria que vocês ficassem atentos ao desafio colocado aí, certinho?